Cristo, ele está pensando na sua morte. E pela primeira vez, eu vou dizer, na existência de Deus, em Jesus Cristo, Deus vai morrer. E para mim, essa aqui mostra a grande peso que Jesus estava sofrendo. Porque Jesus vai provar, vai sentir, vai participar na morte. E eu não acho, Luiz, eu não acho que é simplesmente morte do corpo. Eu acho ele assumindo o nosso pecado, ele leva a consequência. E a consequência de nosso pecado é a morte. Então nós vamos ver, através de Jesus Cristo, Deus morrendo. Então, nós estamos em capítulo 14 de Marcos. E eu não sei se o Judas ficou um pouco chateado com esse grande valor de perfume que foi derramado no corpo dele. Alguma coisa motivou ele a sair. Diz aqui que Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, do versículo 10, para lhes entregar Jesus. Agora, Mateus fala que era um tipo de negociação. Quanto é que vocês me dão se eu entrego Jesus? Então, o coração de Jesus estava cheio de muito desejo para dinheiro. E ele não se importava tanto com essa mulher derramando perfume. Eu acho que ele viu como, aí é dinheiro que eu poderia ter roubado um pouquinho para mim mesmo. Porque dizem as escrituras que o Judas era ladrão. Então, os fariseus, versículo 11, ouvindo Judas falando assim, se alegraram. Finalmente, eles estão alegres. A gente fica lendo a respeito dos fariseus, os líderes, e parece que eles sempre estavam com raiva, chateados com Jesus Cristo. Mas agora, eles ficarem alegres e prometeram dar dinheiro a ele, Judas. Nesse meio tempo, Judas buscava uma hora boa, uma boa ocasião para entregar Jesus Cristo. Então, esta pessoa que passava todo esse tempo com Jesus Cristo, um dos 12, agora ele está procurando uma boa obra para entregar Jesus Cristo aos fariseus, o conselho superior. E essa boa obra, vocês já sabem, vai ser no lugar onde Jesus orava. Ele vai entregar Jesus Cristo no lugar onde Jesus sempre passava tempo para orar. Então, eles vão para Getsemane, e enquanto Jesus está orando, vão chegar o povo, os líderes, os soldados, para pegar Jesus Cristo. E Jesus sabe de tudo isso. Então, em versículo 12, Jesus vai dar instruções aos discípulos para preparar
um lugar para fazer a Páscoa, para comer a Páscoa. E vocês precisam lembrar o que é a Páscoa. A Páscoa era a festa de lembrança, de lembrar da saída de Israel, os hebreus, a saída de Egito, indo para a sua própria terra. Então, esta Páscoa era uma festa que cada família dos hebreus, cada família buscou uma ovelha, matou a ovelha, pegou o sangue e colocou na porta da casa onde elas estavam, e quando o anjo destruidor ia passando naquela noite, ia passar por cima, não ia parar nessa casa, porque se uma casa não tivesse o sangue, então o anjo ia parar e o primogênito de cada família morreu. Então era aquilo que levou o faraó mandar Israel fora do país. Então, Jesus está dizendo e vai dizer aqui que ele vem antecipando esta Páscoa. Diferente das outras Páscoas, Luiz. É esta que ele vem esperando. Porque ele vai assumir a posição ou lugar dessa ovelha. Essa ovelha de Deus. E, na verdade, é Jesus Cristo que é morrendo por nós. Se a gente colocar o sangue dele em nossas almas, nossas mentes, se a gente colocar Jesus Cristo aqui, então nós temos a proteção divina de Deus contra qualquer julgamento, qualquer coisa que poderia nos destruir eternamente. Com o sangue de Jesus Cristo, então nós ficamos livres. E os discípulos, em versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Agora, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão até a cidade. Ali, um homem, que sem dúvida é um discípulo de Jesus, um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, esta preparação seria as coisas como juntar as comidas e as bebidas certas, verificar que não houve fermento na casa. Então, todas essas coisas que eles fizeram todo ano. Mas essa vez vai ser um pouco
diferente, porque Jesus vai dizer: esta Páscoa eu tenho desejado passar com vocês há muito tempo agora. Esta Páscoa aqui era uma Páscoa em que Jesus sabia que ia acontecer, e Jesus sabia que ele ia, nesse momento, falar. Ele não vai falar mais daquele ovelha dos antepassados. Ele vai falar a respeito da sua própria vida. Então, os discípulos foram para a cidade, eles acharam outro discípulo, acharam um homem com uma casa que, sem dúvida, era discípulo. Eram muitos discípulos de Jesus Cristo, na verdade. E diz que esse homem mostrou um lugar no primeiro andar, no andar superior, onde eles iam preparar tudo para esta festa entre Jesus e seus discípulos. E Luiz, eu acho que eram mais do que apenas os 12. Eu sempre era uma época, um tempo na minha vida que eu pensei que era simplesmente os Jesus e os 12. Mas tem várias coisas que indicam que eram outras pessoas também participando nesta ceia, além dos 12 discípulos. Então, em versículo 17, chegou um tempo que eles vão celebrar a festa, e em 17, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E elas começaram a entristecer e a perguntaram, um por um: por acaso seria eu? E Jesus respondeu: é um dos 12. Aqui, Luiz, é um lugar que dá uma indicação que houve outras pessoas também presentes. Outras pessoas fazendo parte dessa conversa. Jesus disse, é um dos 12. Então, ele vai reduzir o grupo de quem poderia ser o traidor. Então, ele está dizendo, é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato? Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. São palavras muito fortes. E para Jesus dizer uma coisa assim, é um pouco estranho. Mas, na verdade, Jesus está sentado e ele está jantando com o seu Criador. Algumas pessoas acham que Jesus aqui está dando mais uma oportunidade para o Judas se arrepender. Eu acho que nós não podemos esquecer que Jesus tinha o mesmo tipo de amor para com os Judas que ele tinha com os outros. E quando a gente estava lendo no Evangelho de João, para introduzir a ceia, João disse que Jesus amou seus discípulos, ele amou os discípulos, diz, até o fim. E você está lembrado que uma
um assunto muito importante e muito falado no Evangelho de João, é esse amor que Jesus estava mostrando ao mundo, mostrando aos seus discípulos, e esse grande amor se tornou uma grande parte dessa ceia. Agora, Marcos não vai falar a respeito disso, mas João diz que enquanto durante a ceia Jesus parou e ele tirou a capa, colocou uma toalha e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Esse princípio de lavar os pés através de Jesus Cristo era um grande ato de amor, mostrando aos discípulos o quanto Jesus amava cada um deles. E muitas vezes a gente usa a passagem, o Paulo vai citando, falando desse acontecimento, e a gente, em 1 Coríntios 11, a gente fica citando. E o alvo de Paulo, em 1 Coríntios 11, Simone, era para mostrar que a igreja não podia fazer a ceia do Senhor. Eles estavam comendo e bebendo, mas ele disse, não é a ceia do Senhor, não. Porque aí em 1 Coríntios 11, o grupo estava dividido. O grupo estava chateado um com os outros. O grupo não queria se reunir e se servir. Jesus veio, através dessa ceia, mostrando o grande amor que ele tinha para os discípulos, até chegando a lavar os pés deles. Tudo isso foi feito com amor e, como João disse, ele amou os discípulos até o fim. Jesus nunca parou de amar. Ele nunca parou de amar o Judas aqui, sabia que Judas ia fazer, mas Jesus estava amando o Judas até o fim. Ele amou os outros discípulos, ainda sabendo que eles iam deixar ele. Eles iam fugir. Jesus ainda amou. Ele amou, ele amou, ele amou, ele amou até o fim. Então, a ceia do Senhor, Luiz, um grande propósito da ceia do Senhor é enfatizar esta importância de amar uns aos outros. Nós não podemos tomar a ceia se a gente não tem esse amor um para com os outros. Nós podemos comer o pão e podemos beber o suco, mas não é a ceia do Senhor, a não ser que seja movido por amor. Não simplesmente amor para o Deus, mas é amor uns para com os outros. Esse grande ceia do Senhor é um tempo, e a gente faz, eu acho que vocês fazem, talvez não fazem mais. Normalmente a gente faz toda semana. Mas é um tempo para a gente parar e fazer essa pergunta. Eu estou amando meus irmãos como Jesus me ama. Eu estou mostrando este amor para com Susana, para com Simone, para o Luiz, para Dini para Jeremias. Eu estou mostrando tudo isso
do jeito que Jesus mostrou para seus discípulos? Então, nós não devemos pensar que a ceia é simplesmente uma adoração ao Pai. Uma adoração a Jesus Cristo. Que é isso. Mas também a gente não pode fazer assim, Jeremias. A gente não pode ter esse amor para o Pai assim, se a gente não tem esse amor uns para com os outros. Não é possível, não. Então, essa grande ceia que o Senhor deixou é um tempo que nos traz juntos para refletir, para se avaliar e, se for necessário, fazer as correções em nossas vidas, que nos traz juntos de novo. Porque Jesus Cristo, por causa do amor dele, nós estamos juntos. Devemos amar uns aos outros. Então, vocês pensam a respeito disso e a gente pode conversar um pouco a respeito depois que eu terminar aqui. Enquanto comiam, versículo 22, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu, lhes deu, dizendo: tomem, isso é meu corpo. Oh! Pela primeira vez, alguém está dizendo: aquele cordeiro de Moisés não é o cordeiro verdadeiro. Jesus está dizendo: eu sou o cordeiro verdadeiro. E vocês precisam lembrar disso. Agora, eu acho que os discípulos realmente era um pouco difícil elas entender o que Jesus estava dizendo. Eles ouvirem as palavras, mas eu creio que eles não entenderem muito bem. Como a gente, às vezes. Eu acho interessante, a gente pega o pão, logo pega o suco, aí vai cantando. Não é um tempo de reflexão. Não existe aqueles momentos para fazer essas perguntas. Eu estou amando os meus irmãos. Eu estou cuidando dos irmãos como Jesus me cuidou. E eu não sei, Luiz, exatamente como resolver esse problema. Existe uma grande possibilidade que a ceia sempre foi feita, a ceia de Jesus, esta lembrança que Jesus nos mandou fazer, existe uma grande evidência que sempre foi feito durante a ceia comum. Um lugar que os irmãos estavam juntos, os irmãos estavam com essa comunhão, conversando. Jesus, como Jesus fez aqui, eles estavam no meio de uma ceia normal, ou a ceia da Páscoa. Jesus parou.
você pode ler a respeito dessas festas de amor. Por exemplo, no livro de Judas. E no meio da ceia, os irmãos pararam. Amados, vamos lembrar o que Jesus fez por nós. E alguém pegava o pão, repartiu, passava, dizendo, irmãos, não esquece que Jesus nos amou até o fim. E é importante que a gente se ama até o fim. Não deve existir esta divisão, esta separação, esta chateação. Se existe, deve ser, a gente deve tomar tudo o que é necessário para resolver. Porque a gente não pode comer a ceia do Senhor enquanto estamos levando ódio dentro de nossas almas. A ceia pode ser muito forte, não simplesmente para me mostrar e me lembrar o preço que Jesus pagou para me salvar, mas também para me lembrar que Jesus me amou de tal maneira, e que eu devo ter o mesmo tipo de amor por ele. Então, tomem, isso é o meu corpo. Paulo vai dizer que é comunhão com Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Comunhão. Eu, tomando a ceia, eu estou dizendo, Jesus, muito obrigado por se entregar para a minha salvação. Mas também a gente deve dizer, Senhor, sim, eu estou tomando esta pão, porque eu estou participando no seu reino. Eu estou participando no seu amor. Eu tenho o amor do Senhor e eu vou mostrar, não simplesmente aos meus irmãos, mas também aos meus inimigos. A ceia do Senhor deve me exaltar, me encorajar, amar ao meu próximo do jeito que Jesus Cristo me amou. E, voltando para 1 Coríntios 11, Paulo disse, vocês não estão tomando a ceia, não. Por quê? Porque eles não estavam amando uns aos outros. Estavam cheios de chateações, com raiva, eram divididos. Os pobres não queriam nada a ver com os ricos, porque os ricos estavam aí comendo e não se importando que os pobres estavam com fome. Era uma situação feio. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Então, vocês precisam pensar a respeito disso. E verificar entre a sua comunhão uns com os outros, e o grupo é pequeno agora. Eu não sei o que está passando, mas o grupo está pequeno agora. Alguém precisa iniciar este tipo de avaliação entre vocês e fazer essa pergunta. A gente está amando uns aos outros como Jesus nos amou? A gente está servindo uns aos outros como Jesus nos serviu? Como ele nos mostrou quando ele tirou a capa, pegou a toalha, começou a lavar os pés dos discípulos? Está lembrado disso, não é? Amando até o fim. Amando até o fim. Isso é a ceia do Senhor. Amando até o fim. É fácil amar até um certo ponto. Luiz, posso amar um irmão até certo ponto, mas quando ele começa a me pisar demais, me ferir demais, então eu vou dizer, não vou amar mais. Eu vou criar essa separação. Porque ele está
me ferindo demais. Jesus não era assim. Jesus amou até o fim. E o homem, a mulher de Jesus Cristo, que é maduro em Jesus Cristo, vai ter o mesmo tipo de amor. E quando tomar a ceia, a gente deve parar e fazer este tipo de avaliação. O que está acontecendo aqui, na minha alma, em relação aos meus irmãos? Existe esse amor ou não? 23. A seguir, Jesus pegou um cálice, dando graças, deu aos seus discípulos e todos beberam, todos tomaram. Eu concordo. É isso que você está dizendo, Dini Kelly. Cada vez tomar a ceia, eu concordo, Jesus, com você. Eu aceito esse estilo de vida. Eu vou ser como o Senhor. Eu vou amar meus irmãos até o finalzinho da minha vida. Se não tiver esse tipo de amor, então a gente vai ficar como essa congregação no livro de Coríntios. Dividido, chateados, reclamando, fofocando. Ao mesmo tempo, chegando, tomando a ceia. Tomando, mas com essa chateação, esse odeio. Não pode ser assim. Quando a gente se unir ao redor da mesa do Senhor, estamos voltando para Ele, para ser exortados, para viver a vida de Deus, que é uma vida de amor. No 24, ele disse, isto é meu sangue. Meu sangue. Não estou falando mais de sangue de um cordeiro. Aqui é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. A figura era aquela ovelha, cordeiro, mataram, pegaram o sangue, colocaram nos postos da porta. Jesus está dizendo, agora, essa aqui é meu sangue. Não tem nada a ver com um cordeiro por aí. Eu sou o Cordeiro de Deus. É meu sangue derramado por vocês. Meu amor me leva até o ponto de chegar ao fim amando. Eu não vou parar de amar vocês. E ele está pegando o cálice. Vocês concordam? Vocês querem viver esta vida comigo? Uma vida de amar? Vida de amar uns aos outros? De cuidar uns aos outros? De abraçar e aceitar uns aos outros? Vocês querem isso? Se querem, então bebem. Mas se não quer, não bebe não. É uma grande mentira. É uma mentira beber o corpo do Senhor. E no mesmo tempo ser cheio de ódio, de divisão. É uma contradição. Então essa ceia é alguma coisa que nos traz juntos. Se Jesus me perdoou, eu posso perdoar Dini Kelly. Eu posso perdoar Jeremias. Eu posso perdoar o Luiz. Eu vejo o grande amor e perdão que vem através de Jesus Cristo. E vendo o que ele fez por mim, é uma coisa muito pequena. Perdoar os outros que fizerem uma besteira contra mim. Então, a ceia do Senhor,
A ceia do Senhor é um ceia cheio dessa expressão de amor, amar uns aos outros. Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, Foi isso aqui que vai fazer a aliança entre o homem e Deus, que vai fazer concreto. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Agora, eu tenho várias ideias a respeito dessa frase, eu só vou lhe dar a minha idade, ou minha ideia. Eu creio que essa aqui se refere simplesmente àquele momento verdadeiro que Jesus morreu na cruz e que ele foi ressuscitado e ele apresentou o seu sangue diante do Pai. O reino novo, o vinho novo. Não, eu não acho que está falando de quando Jesus voltar em 1000 anos, ou não. Eu acho que Jesus já está, escute, Jesus já está tomando e bebendo essa ceia com a gente. Já está. Cada domingo, quando a gente se reunir e fizer essa ceia de amor, Jesus está presente e Jesus está tomando com a gente. Em Lucas, eu acho que é Lucas, talvez seja Mateus, o autor escreve: eu não vou beber até se cumprir no reino de Deus. Se cumprir. Então, o que é que está se cumprindo em relação ao sangue de Jesus? O corpo de Jesus. É o sacrifício dele. Então, ao meu ver, Jeremias, a gente, cada vez que se reunir ao redor da mesa do Senhor, pensando, seja pão, seja cálice, refletindo em tudo que Jesus fez, tem alguém presente com a gente. E é Jesus Cristo. Tomando a ceia com a gente. Porque agora é uma realidade. O sangue foi derramado, a aliança foi selado, sangue apresentado ao Senhor, é tudo novo. Nós, por causa de Jesus Cristo, participamos no reino de Deus por causa disso. Então, cada vez que eu tomar a ceia, eu reconheço que Jesus está ao meu lado e ele está tomando comigo. 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Suzana, eu gostaria de saber qual era o hino que eles cantaram. Seria interessante, não é? Cantar sempre fazia parte da adoração à vida espiritual do povo de Deus. Cantar. Porque quando está cantando, todo mundo tem oportunidade de se expressar. Agora eu estou me expressando e vocês estão aguentando tudo isso, talvez pegando alguma coisa boa aqui ou lá. Mas quando estamos cantando, Luiz,
você está se expressando? Ok? Qual é essa? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória. Eu posso me expressar e você cantando, você pode. Aleluia. Oh, tendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos a mim. Então, irmão, eu posso me expressar. Eu não tenho problemas com uma pessoa se expressando durante um hino do jeito que ele ou ela quer. Até se quiser dançar diante do Senhor, é para você se expressar. Que as coisas vêm do seu interior. E aí você está lançando para os céus, para o Senhor. Então elas cantaram um hino, saíram pelo Monte das Oliveiras. E o coitado Pedro, 27, Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E, na verdade, esse me faz triste porque eu posso me fazendo a mesma coisa várias vezes na minha vida. Não assumindo a posição de dizer, eu acredito, eu sou dele, eu sou um deles, eu sou discípulo, eu sou cristão. Até hoje, pessoas estão ferindo o pastor. Até hoje, pessoas ainda estão tentando cortar, matar Jesus Cristo. E, Luiz, a gente tem que decidir se vamos ficar como os 12 discípulos. Está lembrado quando chegaram os soldados, os líderes, os discípulos se espalharam, saíram com medo. Deixaram Jesus Cristo sozinho nas mãos do inimigo. Então, a gente não deve reclamar e criticar muito essas pessoas. A gente deve olhar no espelho e tentar ver quantas vezes nós temos feito a mesma coisa. Então, eu vou deixar aqui vocês nas mãos de Arlindo ou outra pessoa. Se quer continuar, seria bom terminar. O livro é só capítulo 15 e 16. O Pedro. Como eu gostaria de ser como Pedro. Mas Pedro teve as suas dificuldades, não é? Como todos nós temos. Então, amados, a preparação da Páscoa, Jesus dizendo que esta Páscoa é a Páscoa que eu tenho esperado, desejada. Tenho desejado comer com vocês. Porque nesta Páscoa eu vou revelar o sentido verdadeiro da Páscoa. Eu sou o pão da vida. O meu sangue e o sangue da vida. Então, desse momento para frente, nós tomamos a ceia pensando na realidade o que Jesus fez por nós, sendo o Cordeiro verdadeiro de Deus. E como eu falei, um tempo de muita reflexão, nos se dedicando a amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, como Jesus nos cuidou.
Então, nós vamos orar. Pai Santo, nós temos, Senhor, que vergonha, eu estou com 70 anos, mas tem tanto que muitas coisas assim, que eu preciso crescer, amadurecer. Mas podendo ver esse Jesus nosso Salvador, lendo essas coisas a respeito dele, é uma grande bênção. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado esta mensagem. E ajuda-nos agora a poner a trabalhar em nossas vidas, aceitar esse Jesus, viver como ele, agir como ele, pensar como ele, porque nós queremos ser discípulos verdadeiros. E meu pedido é para os irmãos aqui, reunidos comigo, que eles fazem a mesma, que eles tenham os mesmos pensamentos de dedicação, admiração para Jesus Cristo. E que nossas vidas sejam, se falta só 10 anos, que sejam 10 anos, glorificando Jesus. Se falta 20 ou 30, que seja tanto tempo para glorificar Jesus Cristo. Nós oramos em Jesus. Amém.